aos 18 anos, né? Glórias a Deus. Então, já teve uma base ali, né? Do ensinamento da palavra de Deus. E que bom, né? Ali nós ouvir os testemunhos dos irmãos. Glórias a Deus. E Deus está ministrando no meu coração, irmão. Não porque o pastor Gerson falou ali, incentivado, mas desde o ano já, na virada do ano, Deus tem ministrado sobre o meu coração que esse ano de 2026, na Dunamis, vai ser para quem tem comprometimento, né? Para quem quer compromisso com a palavra, quem quer compromisso com o céu. Os irmãos sabem que os tempos eles vão passando e eles vão se tornando cada vez mais difícil, né? E a igreja de doutrina, ela vai passar por muito mais aflições, né? Porque é um caminho mais apertado, um caminho mais que exige de nós, né? Então pode ter certeza que muitos não aguentam, né? Muitos acabam tirando a roupa, tirando a camisa, indo para as praias, né? Se desviando porque não aguenta a caloria humana e nem a caloria espiritual, e não tem o que fazer, né? Tu pode dar cesta básica, pode dar gás, pode carregar no colo se for preciso, não adianta, né? Se a pessoa não tem compromisso com Deus, ela não fica. E tem muitos que só ficam para complicar mesmo, né? Cri-cri com um, cri-cri com o outro, e não adianta, que aí vai, né? Esse ano, irmão, eu peço para os irmãos me poupam de fofoca e de contenda. Se tiver problema para resolver, pode trazer, a gente vai resolver, né? Vai tratar da melhor maneira possível, mas me poupe de fofoca, de contenda. Não quero ficar me envolvendo com essas questões. Gente complicada não quer ficar com nós, amém, né? A gente não vai segurar ninguém à força, mas quem tiver compromisso, responsabilidade, vai ser um ano de crescimento espiritual, vai ser um ano em que Deus vai nos honrar, vai estar nos abençoando, é mais do que a hora já de nós vivermos o que Deus tem para nós e aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Glórias a Deus. E hoje nós começamos então um novo ciclo da palavra do Senhor. E eu quero começar aqui incentivando aos irmãos a ter um bom relacionamento com a sua revista da Escola Bíblica, Você que não pegou aqui, eu pedi para a irmã Jacinta mesmo distribuir para quem quiser. Pela fé, irmão, pode pegar que eu não vou anotar, vai ficar na tua consciência. Aí você que paga aí, que lembra, eu não tenho como controlar todo mundo, mas cada um sabe da sua responsabilidade. A revista pequena é R$8 e a do professor, dessa vez que não é capa dura, é R$12. Mas vamos procurar, irmão, ter um bom relacionamento com a revista, porque a revista é a palavra de Deus em ordem sistemática, O que é ordem sistemática? Quando se pega um assunto e se faz um estudo só sobre aquele assunto. E quando se estuda dessa maneira, de ordem sistemática, nós temos um aproveitamento maior do estudo da palavra sobre aquele assunto. Então os irmãos têm um bom relacionamento com a revista, ela não substitui a Bíblia, mas para esse trabalho de ensino ela é importante, porque ela que vai trazer a organização do estudo. Não pegue só por pegar e depois atira lá assim, ó. A gente vê as revistas dos irmãos atirados na igreja, lá no canto ou em casa, E não, até para trazer na igreja às vezes esquece, Então, se a gente ama, a gente tem um bom relacionamento com aquilo que nós nos amamos, Então, vamos esse ano já entrar com um comprometimento maior com as coisas de Deus, e Deus vai continuar nos honrando, vai continuar nos abençoando. Então nós estudamos o trimestre passado sobre corpo, alma e espírito. Aprendemos muito com essa revista, a importância de cada função do nosso corpo, do corpo, da alma e do espírito. Vimos que estas partes nós, elas às vezes entram em conflito,
porque a alma que é uma coisa, o espírito outra, a carne outra. Mas com esse assunto que nós vamos estudar não há conflito, né? Porque nós vamos estudar sobre a natureza de Deus. Então estudamos sobre a natureza humana na lição passada. Vimos a importância de conduzir, né, nosso corpo, alma e espírito na santidade para aguardar a volta do Senhor. E agora nós vamos entender um pouco mais sobre a pessoa do nosso Deus, né? O nosso Deus, aleluia, que é maravilhoso, e pode ter certeza que nós nunca vamos conhecer Ele na totalidade. A Bíblia diz: conhecereis a Deus e prossigais em conhecer. E mesmo, irmão, quando nós estivermos na eternidade, nós não vamos conhecer Deus na totalidade. Por quê? Para conhecer Deus na totalidade, nós teríamos que se tornar Deus. E nós não vamos se tornar Deus, nós vamos ser semelhantes, né? Vamos ter um corpo espiritual, vamos habitar na eternidade, mas debaixo da submissão de Deus, né? Da pessoa da Trindade. Então, tudo aquilo que nós podemos conhecer do Senhor, o Senhor tem revelado através da sua palavra, e a eternidade vai revelar muito mistério que a palavra conteve, mas não tudo acerca de Deus. Então a Bíblia diz que ninguém saiba mais daquilo que convém, e se está na palavra, amém, nós cremos, né? Se não está, a gente, algumas coisas a gente entende que mesmo não estando escrito, ela é verdadeira, como nós vamos ver aqui, sobre a Santíssima Trindade. Então a lição de número 1 é sobre o mistério da Santíssima Trindade. Nosso texto básico vai estar em Mateus capítulo 3, e versículo 17, e também a nossa leitura em classe, ela vai estar escrita em Mateus 3, 13 ao 17. Vamos então ter uma introdução da revista, né? Nessa primeira lição ela sempre traz um assunto introdutório, né? De todo o assunto ali, que vai ser estudado no decorrer das lições bíblicas que vai ser apresentada. Então essa primeira é sobre o mistério da Santíssima Trindade. Texto áureo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glórias a Deus. Vamos ler a nossa lição em classe. Os irmãos que gostam de ler, tem oportunidade. Glórias a Deus, aleluia. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Glória a Deus. Glória, aleluia. Irmã João compunha-se lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Tendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como fogo e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glórias a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Então nós vamos começar com a verdade prática. A doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Glórias a Deus. Então a palavra Trindade nós não vamos encontrar na Bíblia Sagrada. Mas o que é uma doutrina? Uma doutrina é um conjunto, né, de ensinamento, né,
aleluia, vários ensinamentos sobre um assunto que forma uma doutrina. Por exemplo, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, é tudo aquilo que fala sobre o homem, na Bíblia Sagrada. Junto vai ser a doutrina do homem. Tudo aquilo que fala sobre veste, por exemplo, a Bíblia fala de veste de Gênesis a Apocalipse. Então, essas passagens bíblicas, elas formam uma doutrina sobre a veste. E assim sobre qualquer assunto, aleluia, vai se formar então uma doutrina através de textos bíblicos verídicos e verdadeiros. E a palavra então Trindade, ela não existe na Bíblia Sagrada, mas pela doutrina da Trindade, pelos fundamentos dos ensinamentos, se entende que existe e é verdadeira e é importante para a nossa fé cristã. Mas para nós podermos entender um pouco mais sobre a Trindade, e também podermos explicar para alguém que nos pediu resposta, vamos estar estudando então a lição de hoje. Aleluia, louvado seja o Senhor. E esta base para nós entendermos a Trindade, ela começa aqui na passagem em que Jesus estava sendo batizado por João Batista. João Batista provavelmente foi seu primo, ele era um parente bem próximo ali, aleluia, e ele foi então a voz que foi enviada diante do Messias para endireitar o caminho, e a voz que clama no deserto. Então João Batista, ele nasceu com a diferença de uns 6 meses mais velho que Jesus, veio na frente, veio fazendo a obra, e depois Jesus também nasceu, cresceu e manifestou ali a sua chamada. E nesse momento aqui, aleluia, se vê então a presença da Trindade. Aleluia. Quando João Batista foi batizar Jesus, a Bíblia diz que o céu se abriu, ouve-se uma voz, aí está uma pessoa da Trindade, que é o Pai, Jesus que estava sendo batizado, também é uma das pessoas da Trindade, e o Espírito Santo que desceu sobre Jesus é uma das pessoas da Trindade. Então, ali já entendemos a existência da Trindade, aleluia, de Deus, se manifestando no mesmo momento, no mesmo lugar, ali com muita exatidão, sem se contradizer uma outra, sem conflito, de uma maneira harmônica, de uma maneira que trouxe edificação. Então a natureza de Deus é diferente da nossa. A nossa, ela entra em conflito, mas a de Deus, ela não entra em conflito, porque é um Deus só. São 3 pessoas coexistentes, mas é uma essência só, é um só Deus que opera então através dessas 3 pessoas, aleluia, de maneira distinta, cada um ali com uma função específica, ali uma maneira distinta que é fácil de ver a diferença uma da outra, O Pai, por exemplo, projetou, Jesus, nasceu, aleluia, e o Espírito Santo aplica a obra da redenção. Glórias a Deus, aleluia. Mas Deus, ele é Deus. Quando se fala de Deus, irmão, não há limite, Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Se Deus quisesse se manifestar em 10 tipos de pessoas, ele se manifestaria, porque ele é Deus. Mas aprove a Deus então se revelar para o homem através destas 3 pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Glórias a Deus. 3 pessoas, não são 3 deuses, Isso aí é importante quando se falar da Trindade, não confundir com 3 deuses, São 3 pessoas, aleluia, 3 maneiras, de Deus se revelar para nós, mas existe um Deus só. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Alguns até comparam que, como Deus é Espírito, é como se fosse 3 almas de Deus,
mas é apenas uma comparação, não é uma doutrina, mas para a gente entender melhor esta manifestação. E houve então esta manifestação aqui, no batismo de Jesus. Vamos ver a introdução. O batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, em 3 pessoas da Trindade, se manifestaram, o Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba, que é importante não confundir, o Espírito Santo não é uma pomba, desceu como pomba, louvado seja o nome do Senhor. E o Pai fala dos céus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Nesta lição nós vamos abordar o mistério da Trindade sobre 3 aspectos: a revelação do batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Então a introdução, ela afirma o que eu já falei para os irmãos, sobre esta manifestação da Trindade no batismo de Jesus. Ali no batismo foi o momento em que Jesus ele recebeu uma unção pública para exercer o seu ministério. Não que Jesus não fosse ungido, ele já era ungido, mas como manifestação, como testemunho público, que ele estava sendo consagrado ao Senhor, aleluia, e aconteceu então esse ato público ali no batismo de Jesus, aleluia. Por isso que é importante, quem aceita Cristo, e tem oportunidade de se batizar nas águas, é importante, porque o próprio Jesus, não tendo necessidade, ele cumpriu com esse compromisso por causa de nós e deixou então esta cerimônia, para que nós manifestamos publicamente a nossa fé através do testemunho e do batismo nas águas, aonde nós estaremos testemunhando que nós se arrependemos do nosso pecado e agora estamos separados para Cristo, estamos sendo ungidos da parte do Senhor para também exercer a obra de Deus e dar continuidade naquilo que Jesus começou e deixou sobre a responsabilidade da igreja, de continuar fazendo, e não tem outra forma para fazer a obra se não receber a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito de Deus é importantíssima para nós executarmos as tarefas na igreja, aleluia, porque senão o homem acaba se cansando, se afadigando e não consegue permanecer diante da luta, das adversidades, porque está na sua força humana. Mas quando nós recebemos da parte do Senhor esta unção, este revestimento, nós permanecemos para sempre. Louvado seja o Senhor, porque quem está nos fortalecendo é o Senhor Jesus. Glórias a Deus. E até da nossa fraqueza nós vamos tirar força para fazer a obra do Senhor. Então por isso é importante, manter esse relacionamento com Deus através da pessoa do Espírito Santo. Veja que a Trindade, ela está até na nossa oração. Quando nós oramos a Deus o Pai, nós oramos em nome de Jesus, e pedindo para que o Espírito Santo se manifeste. Então na própria oração nossa já está ali a Trindade, nesse relacionamento de nós com Deus, nós usamos através da Trindade. Louvado seja o Senhor, aleluia, glórias a Deus. Então a primeira parte, a revelação da Trinitária no batismo de Jesus. O batismo do Filho, a obediência de Cristo, Jesus, o Deus encarnado. Então aqui fala de Jesus, o Deus encarnado, e não reencarnado, porque reencarnação é aquela crença que a pessoa morre e fica num ciclo de vida, vindo para a terra, se purificando ou pagando pelo que fez na vida passada,
até chegar no estágio lá de perfeição. Isso é uma crença, ali aqui não, a Bíblia não dá base, que é a reencarnação. Mas a encarnação, o verbo se fez carne, louvado seja o Senhor. Aí existe então uma base bíblica para a encarnação ali da parte do Senhor Jesus, que era Deus, estava com Deus e se fez carne e habitou no meio de nós. Glórias a Deus. Desceu as águas do Jordão para ser batizado por João Batista. Este ato, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era um pecador. Então a Bíblia afirma que Jesus não tinha pecado. Isso aí está afirmado, não tem como contestar. Jesus, ele não teve pecado. Jesus, ele teve a mesma natureza de Adão, Aleluia. A natureza de Adão, ela estava sujeita a pecar, Adão não foi criado com uma natureza pecaminosa, que nem nós temos depois da queda. Adão, ele teve uma natureza que tinha a possibilidade de pecar, e ele acabou pecando. Jesus também, o segundo Adão, ele recebeu a mesma natureza, com a possibilidade de pecar, mas só que Jesus não pecou. Jesus não teve pecado na sua natureza. Contudo, ele disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus não precisava ser batizado como uma forma de expressar arrependimento. Se Jesus não tinha pecado, então, olhando assim aos nossos olhos, era totalmente desnecessário Jesus ser batizado, porque o batismo era para o arrependimento de pecado. Mas por que Jesus teve que se batizar? Para cumprir toda a justiça de Deus, porque ele estava ali na representação do ser humano. Então ele estava nos representando ali, ele tinha que fazer tudo como se fosse um de nós que estivesse ali naquele ato. Então o batismo de Jesus não foi porque ele tinha pecado, mas foi um batismo por representação da humanidade, o qual ele iria então morrer por ela. Louvado seja o Senhor. Então o Senhor estava ali fazendo já um ato representativo, que nós ia ter que fazer futuramente, aceitando a Cristo e se arrependendo dos nossos pecados. Contudo, ele se submeteu a esta tradição judaica, associando-se à condição dos pecadores que veio salvar. Assim, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora, é uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Ele é o início visível da missão messiânica que culminaria na cruz. Louvado seja o Senhor. Então Jesus fez todo esse percurso, desde o seu nascimento, batismo, quando ele atingiu a maioridade pela lei judaica, que é com 30 anos, então ele se manifestou publicamente como Messias. Não que ele se tornou o Messias ali no batismo, ele já era o Messias, mas ele se manifestou ali porque ele tinha que cumprir toda a ordenância. E para o judaísmo, maioridade se atinge até para se relacionar com alguma parte da Bíblia ali com 30 anos de idade. Então, se Jesus se manifestasse antes, haveria um motivo muito verdadeiro, para eles ficarem ali então contra Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, Jesus cumpriu com esta parte, iniciando então, aleluia, visivelmente a missão messiânica. Todo esse trajeto que Jesus fez, do nascimento, batismo para a cruz do Calvário, foi por causa de mim e de você. Jesus não precisava de nada daquilo ali, mas Jesus tomou a forma de homem, assumiu, aleluia, nosso lugar e sofreu por nós. Então seria um grande desprezo, não aceitar Jesus, depois de tudo que ele fez, subiu naquela cruz como se fazendo maldito por causa de nós, aleluia, levando sobre si o nosso pecado, a nossa condenação. Por isso que ele sofreu ali quando Jesus diz que passa de mim esse cálice se for possível.
Jesus não estava se negando de morrer por nós, não. Jesus jamais ia se negar porque ele veio com essa missão. Ele estava disposto a morrer por nós. Mas se crê que naquele momento Jesus teve que sofrer o nosso pecado sem a presença de Deus. É por isso que ele diz, né, que Deus virou as costas para ele, porque ele não poderia se prover ali da unção do Espírito, da presença de Deus, para resistir, porque aí seria mais fácil, né? Mas ele teve que resistir, né, sem a presença. Então, o cálice, certamente, que ele não queria beber, era a ausência de Deus. Louvado seja o Senhor, porque para suportar o que Jesus suportou na cruz do Calvário, né, sem a presença de Deus, né, é muito sofrimento. Mas ele tomou o cálice amargo por mim e por você. Então, por isso que nós não podemos, irmão, desprezar as coisas de Deus, a santidade, as coisas do Senhor, aquilo que Deus fez por nós, né, ali, porque a história da Bíblia não é uma história de carochinha, é uma verdade, aconteceu, foi verdadeiro, e nós temos que ser muito gratos ao Senhor, muito gratos a Deus. Louvado seja o Senhor por tudo aquilo que Ele fez pela nossa vida. Para hoje nós apenas desfrutarmos, né? As nossas provas de hoje, irmão, não são nem para se comparar com a glória que está reservada ali sobre a nossa vida na eternidade. Então hoje nós temos a prova, temos provações, temos luta, né? Mas a maior prova Jesus suportou por mim e por você. Como disse São Henrique, né? Quero entrar no culto, eu quero desfrutar, né? Eu quero vir aqui para receber, não quero vir aqui para pegar problemas, levar problema para casa, não. Quero vir na presença do Senhor para desfrutar aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu quero desfrutar aquilo que Jesus já pagou o preço. Louvado seja o Senhor. Até para poder ter mais resistência para passar pelas provações dessa vida, nós temos que valorizar a presença do Senhor. Ontem o pastor Gerson pregava ali sobre a unção de Deus, né? A unção de Deus, ela não é sem causa, ela não é sem motivo. Jamais o Senhor pegaria um copo de unção e derramaria aqui só por derramar assim, ó. Eu gosto de derramar minha unção, não. Existe um propósito, existe, aleluia, um projeto de Deus, de nós recebemos essa unção da parte do Senhor, aleluia, para nós fazermos a vontade de Deus, fazermos a obra, pregar a palavra, levar o evangelho, orar pelos enfermos, né? Orar por os encarcerados que estão endemoniados, para poder ser libertos. Então a unção de Deus, ela não é sem causa na nossa vida, aleluia. Muitos até dizem assim, mas a salvação é de graça. A salvação, ela não é de graça, a salvação é pela graça. Nós recebemos a salvação pela graça, mas ela não foi de graça, alguém pagou o preço. Jesus pagou o preço, não foi de graça, alguém pagou o preço, e hoje nós recebemos pela graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então não se deve banalizar o que Jesus fez pela nossa vida. E aqui na manifestação, né, da Trindade, nós vimos então essa parte importante que Jesus assumiu pela nossa causa. A descida do Espírito Santo, a descida do Espírito, a unção para o ministério. Logo após sair das águas, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Esta manifestação visível indicava ser ele o Messias prometido, o Cristo, literalmente o ungido de Deus. Esta unção, porém, não deve ser confundida como uma adoção do Espírito, como se Jesus passasse a ser o Messias naquele instante. Antes mesmo do batismo, ele já era o Filho de Deus. Portanto, a vinda do Espírito sobre Jesus, na ocasião do batismo, representa sua unção pública e visível, marcando o início de seu ministério
e capacitando para cumprir a missão redentora conforme as profecias messiânicas. Glórias a Deus. Então, assim como o Senhor recebeu, e foi importante esta unção para executar a tarefa, mesmo ele sendo filho, muito mais para nós, a igreja. Por isso que o Senhor disse lá em Atos: recebereis virtude que há de vir sobre vós, para serem as minhas testemunhas. Glórias a Deus. Então, quando nós aceitamos o Senhor, nós recebemos uma unção, recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos emerge no corpo de Cristo. Nós passamos a pertencer à igreja salva, à igreja invisível. Depois nós cumprimos com o mandamento do batismo nas águas, aonde o obreiro, o ministro, nos batiza emergindo nas águas, aleluia, para que nós possamos manifestar a nossa fé de arrependimento. E depois Jesus nos emerge no Espírito Santo, batizando também com o Espírito Santo. Então veja o processo da unção, que Deus vai liberando sobre a vida do crente. E o crente que é ungido, já recebeu a unção e é batizado com o Espírito Santo, ele tem um revestimento ainda maior, para se fazer a obra de Deus. Não que os que não são não tenham, mas é uma capacidade maior que Deus dá. Porque aquele que é ungido, ele está vestido, mas aquele que é batizado, ele está revestido. É como se tu tivesse aí vestido com o teu paletó, com a tua calça, e tu pegasse um sobretudo e botasse por cima. Tu já está vestido, tu só se revestiu, para suportar a intensidade nas provas e no frio. Então, aqueles que são batizados, irmão, eram para estar muito além dos que não são, Pela lógica da Bíblia, era para estarem poderoso, E muitas vezes perde para quem não é batizado. Por falta do quê? Da promessa? Não, porque já receberam a promessa. É por falta de dedicação àquilo que já receberam. Louvado seja o Senhor. Porque tem pessoas que acabam idolatrando falar em língua, acham que o Espírito Santo se resume no falar em língua. Daí fala em língua, acham que estão salvos, não precisam fazer mais nada, e está tudo ok. Imagina se Jesus falasse em língua ali no batismo, aí idolatrar mais as línguas estranhas. Mas eu creio que Jesus não falou em língua ali, justamente para não idolatrar e para não desprezar quem não fala, Porque a unção está sobre o salvo, independente dele ser batizado, falar em língua ou não, existe a unção do Espírito Santo, sobre a igreja para fazer a obra do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Então é tudo uma questão de relacionamento com Deus, daquilo que Deus nos dá e daquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Se Deus dá talento, irmão, Ele não se responsabiliza pelo mau uso dos talentos. Tem gente que recebe talento, Deus deu, Deus cumpriu com a sua parte, mas a pessoa vai ali e enterra os talentos. Enterra os talentos, Deus não é responsável pelo mau uso. É como se Deus te abençoa, te dá um carro, te dá a condição para te fazer a carteira, tu vai lá e dirige que nem louco no trânsito, bate, passa, não obedece nada. Deus não se responsabiliza pela condução do veículo. Deus te deu o veículo, mas não pode botar na conta de Deus a má condução do veículo. E assim são os dons da nossa vida. Deus dá, mas Deus não é responsável pelo mau uso dos dons espiritual na vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então aqui nós vimos, que Jesus dá o início então para o seu ministério messiânico. Ele já era o Messias, recebeu esta unção pública para testemunhar na idade certa, no tempo certo, porque Jesus ali tinha os olhos todos voltados para ele, Tinha o judaísmo, os fariseus, tanta gente olhando ali para detonar Jesus, para que Jesus não fosse até o fim. Então a gente vê assim, mas que derrota, Jesus sofreu, morreu. Não, isso aí foi uma grande vitória. O que mais o diabo queria é que ele não fosse até a cruz. O que mais o diabo queria é que ele não suportasse o sofrimento. Louvado seja o Senhor. Porque daí
ele não teria tido a vitória que ele teve. Então a grande vitória foi suportar e chegar lá, louvado seja o Senhor, e o diabo tentou, né, tirar a vida de Jesus de toda maneira, mas a Bíblia diz que ninguém tira a vida de Jesus, ele deu a sua própria vida, né, ele entregou-se. E a gente até bota a culpa nos judeus, os judeus mataram Jesus, ninguém matou Jesus. Aí Jesus se entregou, né, ele disse: Pai, em tua mão entrego o meu espírito, louvado seja o nosso Senhor. Claro que foram veículos, pessoas para induzir ele chegar até aonde ele tinha que chegar, para cumprir então o projeto de Deus. Aleluia, glórias a Deus. A voz do Pai, aprovação celestial. Por fim, uma voz audível do céu proclama: Este é o meu filho amado, em quem me compraram. Trata-se de uma declaração solene pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Esta afirmação remete à mensagem messiânica e profética de que Jesus é o Filho eterno, o ungido de Deus, aquele que agrada plenamente ao Pai. A voz celestial não inaugura uma filiação, mas a proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo. Deste modo, a voz de Deus no batismo autentica não somente a missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra sua filiação divina. Ele é o Filho em quem o Pai tem completo prazer. Glórias a Deus. E glórias a Deus, irmão, por esta manifestação pública da Trindade aqui no batismo de Jesus, porque imagina, Jesus, ele era primo de João Batista, né? E certamente Jesus e João brincavam, como jovem, como criança. Não sei se no tempo de João Batista e Jesus eles brincavam de pega-pega, se esconder, se eles iam pescar junto, mas só sei que por ele ser parente próximo, certamente eles tiveram uma convivência junto, né? Mas foi neste momento aqui que João Batista teve a revelação do Messias. Imagina você tá brincando com Jesus, né? Ter uma adolescência com Jesus, brincando ali, aleluia, na tua juventude, e daqui a pouco receber a revelação que o teu melhor amigo que brincava contigo é o Messias que veio para te salvar. Isso João Batista viveu, né? Imagina, aleluia, a graça que João não recebeu naquela hora em que teve a revelação que o seu primo era o prometido, era ungido da parte do Senhor. Glórias a Deus. E é esta revelação que nós temos que ter de Jesus, né? Jesus foi homem, nasceu, foi criança, aleluia, cumpriu com esse papel, mas a revelação maior tem que vir da sua divindade, né? Do seu senhorio sobre a nossa vida. Aleluia. Ele teve que viver um corpo humano para cumprir o propósito, mas ele é Deus, ele tem todo o poder, aleluia, e a unção está sobre o Senhor. Glórias a Deus. Quando se relacionamos com Cristo, não se relacionamos como uma imagem numa parede de alguém morto, um homem que morreu e se tornou um santo. Não é esta relação que Deus quer de nós com Jesus. Quando nós se relacionamos com Cristo, nós estamos se relacionando com Deus, aleluia, através da pessoa de Jesus. Louvado seja o Senhor, porque Ele é Deus, aleluia. Por isso o crente não tem quadro, o crente não tem imagem, não tem crucifixo, porque ele não precisa de nada dessas representações. Ele tem um relacionamento direto com o Senhor, porque Deus é Espírito e importa que aqueles que adoram, adoram em Espírito e em verdade. E a Bíblia condena qualquer imagem, mesmo que seja de Deus, de Jesus, ninguém sabe como ele foi, mas a Bíblia diz que não é para fazer imagem de nada que é no céu e nem na terra para oferecer adoração. Por quê? Porque tem boca e não fala, tem mão e não apalpa, tem pé e não anda,
e ele se torna ali um templo vazio para espíritos enganadores entrar e criar um relacionamento com aquela pessoa que está ali sendo enganada pela fé, né? Muitas vezes é uma santa que escorre uma lágrima de sangue e a pessoa já idolatra porque, né? Mas na verdade é um tempo louco ali, porque o diabo ele anda nos lugares áridos, né? Seco, procurando uma casa para habitar. E se ele não acha um ser humano, ele vai entrar numa imagem, muitas vezes entra num animal, né? Entra em situações para enganar as pessoas. Então, por isso que o crente não se relaciona com Deus através de objetos e imagens, apenas diretamente pela pessoa de Jesus, né? Louvado seja o Senhor e pela pessoa do Espírito Santo. Glórias a Deus. Então, aqui na segunda parte, né, a distinção e a unidade das pessoas divinas. A unidade é a distinção pessoal. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência, mas subsiste em três pessoas distintas. A obra da redenção, por exemplo, a trinitária em sua essência. O Pai planeja e elege, o Filho executa e a obra expiatória, o Filho executa a obra expiatória e o Espírito aplica os benefícios da salvação. Então aqui nós vimos a manifestação, né, de Deus como Trindade, ali através do Pai planejando, elegendo, o Filho executando e o Espírito Santo aplicando então os benefícios da obra da salvação. É uma essência, Deus é uma essência e que ele pode se apresentar através de três frascos. Tu pode pegar um perfume original e dividir ele em três vidrinhos, né? É a mesma essência em três vidros distintos, diferentes, mas a essência é a mesma. Esta é a composição de Deus e como Espírito. Louvado seja o Senhor. O Espírito aplica os benefícios da salvação. Assim, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, relevando em Deus que é o mesmo e ao mesmo tempo uno em essência e triuno em pessoa. O Deus bíblico não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica eterna, subsistente em três pessoas, distinta Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quem é que compõe Deus? Três pessoas distintas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. Quando eu me relaciono com o Espírito Santo, posso me relacionar com Ele como Deus? Sim, porque Ele é Deus. Quando eu me relaciono com Cristo, eu posso me relacionar como se estivesse se relacionando com Deus? Sim, porque a pessoa de Jesus, né, Jesus também, Ele é o Deus. O Pai é o Deus, Jesus é o Deus e o Espírito Santo é o Deus. É o único Deus verdadeiro. Louvado seja o nosso Senhor. Aleluia. É bom a gente conhecer Deus dessa forma, irmão, porque daí a gente não banaliza a pessoa de Jesus e não banaliza a expressão, porque é o próprio Deus que está ali. Então, quando a gente fala, Jesus está presente, o Espírito Santo está se manifestando, é Deus ali, é Deus que está ali naquela situação, né? É sobre a igreja. Louvado seja o Senhor. A pluralidade da unidade no Antigo Testamento. Então aqui, para nós não tomar muito tempo, nós temos, irmão, relatos e afirmação em toda a Bíblia. O Velho Testamento não condena, e não desabona a pessoa da Trindade. Ela vai também falar, sobre a pessoa da Trindade em todas as situações. Louvado seja o nome do Senhor. A Trindade é explicada no Novo Testamento. No Novo Testamento nós vamos ver a Trindade sendo explicada de muitas formas. Louvado. Uma delas
é na grande comissão, né? O Senhor mandou que nós vamos, fazemos discípulos, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja bem, irmão, não é em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do... Não existe três, é um nome, ali uma essência, né? E três manifestações. Então, por isso que quando fala em nome, é uma vez só, em nome, se referindo aos três. Louvado seja o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, mostrando então e revelando ali a pessoa do Senhor como Trindade no Novo Testamento. E assim por diante, em muitas obras, né, nós vamos ver ali então o Senhor se manifestando ali como um Deus supremo, um Deus único, né, através das pessoas da Trindade. Louvado seja o Senhor. A relevância no 3 da Trindade para a fé cristã. Desenvolvimento doutrinário da Trindade. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge nas Escrituras como a revelação progressiva do Deus vivo. Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da Igreja. Então a doutrina da Trindade não é um conhecimento retardado. Ela sempre existiu, né, desde o Velho Testamento. Ela só foi se manifestando com mais clareza. Então, em vários concílios que houve com a Igreja, né, foi confirmado e aceitado, né, na fé cristã a Trindade do Senhor. Então, aqui eles apresentam 3 concílios em que houve essa: o concílio de Niceia, né, o concílio de Constantinopla, louvado seja o Senhor, Constantinopla. Então, nessas reuniões aqui, né, que houve com a Igreja do Senhor, foi reconhecido, né, tanto o Espírito Santo como a pessoa de Jesus, na pessoa, na unidade de Deus como Trindade. Implicações doutrinárias. A negação da Trindade resultou em heresias e triteísmo, crença em 3 deuses. Então, negar a Trindade, irmão, é heresia, né? Por mais que a palavra não está claramente ali, mas existe fundamento, existe textos bíblicos que afirmam isso. E negar a Trindade é heresia, né? E criar uma crença que existe 3 deuses, né? E nós sabemos que Deus é único, é um só. Louvado seja o Senhor. Viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus. Unitarismo afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo. Contrariando as Escrituras que ensinam a divindade de ambos. Unicismo ou modalismo ensina que Deus se manifesta em 3 formas sucessivas, porém no batismo de Jesus está claro que as 3 pessoas são distintas e se manifestam simultaneamente. Assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus, que subsiste em 3 pessoas distintas. A compreensão distorcida desta doutrina tem sérias implicações para a salvação. E a vida eterna é esta, que conhecem a Ti por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que revela. Então existem várias linhas de pensamento, né? Várias interpretações confusas, né? Alguns acham que existem 3 deuses, né? Louvado seja o Senhor. Outros acham que não existe distinções nas 3 pessoas, né? Mas nós cremos naquilo que a Bíblia nos apresenta e nos afirma. Jesus, Espírito Santo e Pai, né, compõem então a pessoa de Deus. Vamos estar nos aprofundando nas demais lições sobre esse assunto, né? Hoje foi uma lição de introdução, né, sobre o assunto, sobre a pessoa da Trindade.
mas eu creio que já aprendemos muito aqui com o Senhor, com a palavra, e vai criar uma base para a edificação da nossa vida. Então, no mínimo, irmão, nós que estamos aqui participando desse culto, já temos condições de responder acerca da Trindade. Se alguém te abordar acerca da tua fé, mas vocês creem na Trindade, lá no regulamento de fé, de vocês se crê na Trindade, então tu já vai ter como explicar, aleluia, a Trindade de Deus pela palavra de Deus e pela composição. Louvado seja o nosso Senhor. Conclusão: compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho, Espírito Santo. Por isso a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. Então esta é a nossa fé, Nós cremos, aleluia, na Trindade, cremos em um só Deus que se manifesta em três pessoas para nós, cada um com uma obra distinta, O Filho executou, o Pai planejou, e o Espírito Santo ele aplica esse benefício da execução do sacrifício pela cruz do Calvário na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, e glórias a Deus por isso, Por Deus ter nos amado, aleluia, e não ter esquecido de nós. Nós não somos órfãos, nós não fomos abandonados, nós temos um penhor, aleluia, temos o Espírito Santo, aleluia, temos Deus se manifestando em nós através do Espírito Santo para manter um relacionamento à igreja e fortalecer ela para permanecer até o fim. Vamos se colocar em pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa primeira lição. Depois nós teremos mais assuntos aqui. A próxima lição é sobre o Deus Pai. Depois temos o Pai enviou o Filho, a paternidade divina, o Deus Filho, o Filho como verbo vivo, e assim continua, nesse assunto glorioso e edificante para a nossa vida. Glórias a Deus. Eu quero te convidar para estar orando, agradecendo a Deus por estar aqui, irmão, aprendendo a verdade. A Bíblia diz: não se deixar levar por qualquer vento de doutrina. Tanta gente andando longe, pastor Gerson, às vezes de um país para o outro, atrás de ventos de doutrina, coisas que não vai acrescentar nada, vai confundir a fé, vão viver num fanatismo, num consumismo, confundido. Mas eu e você estamos aqui pela graça de Deus, tendo a oportunidade de aprender a verdadeira palavra que vai nos fortalecer e vai nos edificar, e vai ter ali a base, irmão, para nós anunciarmos o Evangelho verdadeiro, para que pessoas possam ser alcançadas pela verdade e não ser enganadas por pregações mentirosas, doutrinas distorcidas, aleluia, que se aproveitam da fé das pessoas, aleluia. Mas a Bíblia diz que haveria, nos últimos tempos haveria esse tipo de pessoas, essa possibilidade de ser enganado, até os crentes, se fosse possível. Mas aquele que é crente verdadeiro, que ama a palavra, gosta da escola bíblica, certamente não será enganado. Glórias a Deus. Então quero te convidar a orar. Vou pedir aqui para a nossa irmã Adelane fazer esta oração, aleluia, e estar abençoando a nossa vida em nome de Jesus. Depois